Meus irmãos, nós vamos então meditar na palavra do Senhor, né, aquilo que Deus reservou para falar ao nosso coração nessa noite. E eu quero convidar você a abrir comigo aí a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo João. Nós começamos no domingo passado a exposição desta carta. Iremos então expor toda esta carta, os seus 5 capítulos, né, ao longo desses domingos subsequentes aí. Na semana passada nós trabalhamos o capítulo de número 1, nós trouxemos aí, só para a gente poder se situar dentro da carta, né, um entendimento aí, nós falamos um pouco sobre o autor desta carta, falamos que é o apóstolo João, o mesmo autor do Evangelho, do 4º Evangelho, o mesmo autor também do livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Algumas curiosidades aí sobre o João, nós vimos, né, falamos um pouco sobre aquele que era o discípulo amado, né, lá no Evangelho de João, é assim que ele se denomina, o discípulo amado do Senhor. Entre todos os discípulos, o único que recostava a cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo, filho de Salomé, que era irmã de Maria, portanto, primo do Senhor Jesus Cristo. A carta aqui tem uma motivação que nós vimos no capítulo de número 5 e aquilo que fica descrito ali no versículo 13, né? E nós vimos que o objetivo principal da escrita dessa carta é fortalecer os irmãos, trazer certeza, segurança de que aqueles que creram em Jesus têm a salvação. Nós vimos que no Evangelho, no capítulo de número 20 e nos versos 30 e 31, o apóstolo João expressa o motivo da escrita do Evangelho com estas palavras: estas coisas foram escritas para que vocês creiam em Jesus e, crendo, tenhais vida em seu nome. E aqui, nesta carta, para aqueles que creram em Jesus e que têm a vida no nome do Senhor, ele escreve com esse propósito, então, de fortalecer, de trazer convicção, segurança. Vocês têm a vida eterna, vocês têm a salvação, e não há a menor possibilidade de vocês não terem, porque aquele que deu a vida na cruz do Calvário, morreu pelos pecados, pagou o preço pelos pecados e salvou todos aqueles que ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Então a carta passa primariamente ou principalmente por esta abordagem aí, que é trazer segurança. A coisa mais maravilhosa que nós podemos ter, meus irmãos, é segurança da nossa salvação, certeza da nossa salvação, convicção de que nós iremos para o céu e passaremos toda a eternidade com o Senhor. Essa certeza, essa segurança não vem de nós, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E é esta certeza que o apóstolo quer tratar aqui. Nós falamos sobre alguns outros propósitos, né, que talvez diríamos secundários, mas todos eles são também aí de suma importância. O que está sendo escrito aqui, e esta carta é escrita possivelmente da cidade de Éfeso, né? Nós lembramos aí que o apóstolo João está nesta cidade escrevendo a esses irmãos, período em que ele, na história, foge para a cidade de Éfeso por volta do ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é invadida, o templo é destruído. Cumpre-se aquilo que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, quando dizem os discípulos saindo do templo, mostrando para Jesus toda a glória do templo, e Jesus então diz assim: vede todas essas coisas, não ficará aqui pedra sobre pedra. E por volta do ano 70, né, exatamente isso aconteceu, sob as tropas aí do imperador Tito Vespasiano, o templo é destruído, Jerusalém é cercada, e acontece. E nesse período alguns cristãos fogem, né, cumprindo a própria palavra do Senhor Jesus, quando vê de todas estas coisas acontecerem, fugir, né, mas ainda não é o fim. E entre todos esses que fugiram, possivelmente também a história nos coloca aí o apóstolo João, e agora está então na cidade de Éfeso, a sua cidade residente, e ali de Éfeso ele escreve essa carta para os irmãos.
e escreve para que, né, além de encorajar e dar segurança, certeza aos irmãos, mas ele escreve também para combater, né, algumas coisas que estavam acontecendo ali no seio da igreja. Estavam penetrando entre os irmãos alguns falsos mestres, alguns que estavam vindo no intuito de perverter a doutrina, de colocar em xeque, né, aquilo que era a doutrina ensinada pelos apóstolos, sobretudo e principalmente a suficiência de Cristo, ou seja, a segurança de que aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário é suficiente para a nossa salvação, nos moldes do que o evangelista Lucas diz, né, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, não há salvação em nenhum outro nome, porque não há entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos, falando a respeito do único que é capaz de nos salvar. Mas estava sendo ali penetrado entre os irmãos alguns falsos ensinamentos, né? Uma corrente filosófica chamada gnosticismo, que surge no final do primeiro século e vai ganhar força no segundo século e vai até o quarto século da era cristã, e esse gnosticismo que surge entre os irmãos ali dizendo, não, aquilo que foi ensinado pelos apóstolos não é a verdade, nós é que estamos com a verdade. A corrente filosófica do gnosticismo afirmava que a libertação, né, ou atingir o ponto mais alto espiritual, advinha de um processo de conhecimento. Gnose significa isso, conhecimento. Quanto mais você conhecer, quanto mais você desenvolver, mais você vai se libertando da ignorância e então você atinge um ponto alto da sua espiritualidade. E eles então estavam meio que anunciando um tipo de salvação que não na dependência de Cristo, o único nome dado entre os homens, mas um tipo de salvação pelo conhecimento, pela filosofia, pela gnose, pelo desenvolvimento. Então, esta corrente gnosticista estava aqui penetrando, e uma das coisas que eles estavam pervertendo o ensino era que Cristo, né, era ensinado que o Cristo que era pregado pelos apóstolos, aquele que se fez carne, aquele que habitou nesse mundo, aquele que esteve aqui realizando milagres, aquele que foi à cruz e morreu pelos nossos pecados, era como se ele não fosse um Cristo real, é como se fosse uma imaginação, meio que algo, meio que um fantasma, né? Decorrente aí do gnosticismo, vai então sair uma outra corrente que é o docetismo, e o docetismo é exatamente essa ideia de aparência. Então o docetismo estava ensinando naqueles dias que Jesus não era real, que Jesus era como se fosse uma aparência, um fantasma, e então por isso, aquilo tudo que sustentava a fé cristã, a base cristã, ele se fez carne, ele habitou entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A grande expressão, né, de João, lá no capítulo 1 do seu evangelho, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, caía por terra. Todas as bases do evangelho eram destruídas, então, aí, sobre esta falsa doutrina que estava sendo ensinada. E por causa dessa falsa doutrina, que era baseada aí naquilo que foi conhecido como o dualismo grego, né, entre a carne e o espírito. A carne é má, o espírito é bom. Então essa visão dualística ensinava os irmãos, não se preocupem com a carne, porque a carne é má, então você tem que matar a sua carne mesmo. Então, quanto mais chafurdar-se no pecado, destruir, a morte era como se fosse uma libertação desta prisão. A alma era libertada, né, do corpo, porque o corpo é mau e a alma é boa. Então, com isso, eles estavam ensinando os irmãos a serem contrários à doutrina da santificação,
Por isso aqui nesta carta nós vamos ver o apóstolo tratando muito enfaticamente a questão do pecado, a questão da santidade. E ele traz isso aqui num tom de algo que é meio que paradoxal, contrário, né? Alguém que diz estar em Cristo e vive na prática do pecado, alguém que diz estar na luz e anda nas obras das trevas. O pecado vai ser muito combatido aqui nesta carta. E também uma outra questão muito cara e que a gente percebe aqui dentro do ensinamento da carta é a relação uns para com os outros. Nos capítulos 3, nos capítulos 3, 4 e 5, nós vamos ver isso sendo tratado de uma maneira muito enfática, e sobre a máxima que diz assim: como, pois, nós vamos dizer que amamos a Deus a quem nós não vemos, se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos? E com isso, então, aqui ele vai trabalhar essa temática do amor. 3 questões são fundamentais aqui na carta, meus irmãos, e trazem como que evidência dessa salvação, como que prova daqueles que verdadeiramente estão em Deus, Uma prova doutrinária. Nós vamos ver a expressão aqui que ele diz: aquele que não confessa que Jesus veio em carne não é do Senhor. Uma prova moral, com a questão mesmo de uma vida de santidade, e a expressão aqui na carta vai ser: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. E também uma prova social, justamente na relação uns com os outros. Tudo isso, meus irmãos, combatendo o falso ensino do gnosticismo e do docetismo daqueles dias. Nós vimos o capítulo 1, quando ele começa afirmando então sobre o Cristo que se fez carne, e diz assim: aquilo que nós temos visto, aquilo que nós ouvimos, nós temos falado também, testificado. Ele diz: nós tocamos, nossas mãos apalparam, nossos olhos viram a respeito do verbo da vida, o Cristo, E como João diz lá no capítulo 1, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, o verbo que se manifestou. E justamente para poder dizer esta falácia, esse engano do gnosticismo que afirma que Jesus não veio em carne, nós testificamos, irmãos, nós vimos tudo isso. E aí ele então vai trabalhar uma sequência aqui, como nós vimos no versículo 4, para que a nossa alegria seja completa. E para que a nossa alegria seja completa, ele trabalha no capítulo 1 a questão da comunhão, a comunhão com Deus e a comunhão uns com os outros. E ele diz assim que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se nós dissermos que mantemos comunhão com Deus e andamos nas trevas, mentimos e a verdade não está em nós, como aí no versículo 6 do capítulo 1. E depois ele vai tratar sobre a questão da comunhão também com os irmãos, A comunhão, se estamos na luz, se andamos na luz, se estamos com Deus, mantemos comunhão uns com os outros. E por último ele diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você percebe toda esta tratativa do Deus que se fez carne, a tratativa aí da questão do pecado, O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e essa segurança, essa certeza da relação que nós precisamos ter uns com os outros. E assim ele encerra o capítulo 1, e hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Nossa intenção aqui é conversarmos aí do versículo 1 até o versículo de número 6, e existe uma grande pergunta que direciona todo esse capítulo. Nós colocamos aqui 2 perguntas, que sintetizam o que nós queremos tratar nessa noite. Temos conhecido a Cristo? Permanecemos nele? A grande pergunta que vem aqui desse parágrafo, meus irmãos, é: como nós podemos, saber se nós temos conhecido a Cristo? E não somente se nós temos conhecido a Cristo, como podemos saber se nós temos permanecido em Cristo? Uma vez que a grande questão ensinada nesses dias era a questão do conhecimento, do gnosticismo. Então, qual é o verdadeiro conhecimento? Como saber se verdadeiramente nós temos conhecido?
Como saber se verdadeiramente nós temos permanecido nele, uma vez que nós podemos ter certeza e segurança da nossa salvação? Então vamos olhar para esse texto aqui, para que nós possamos então falar um pouco sobre esta temática, como saber se nós temos conhecido e permanecido em Cristo. E ele começa o capítulo 2, o versículo 1, dizendo assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa e bendita palavra lida. Agora pedimos ao Senhor que tu fales ao nosso coração e nos edifique para o louvor da tua glória, e no nome de Jesus. Amém. Aqui, meus irmãos, então, é como se João estivesse dizendo assim: meus irmãos, vocês estão sendo ensinados com um conceito totalmente equivocado, deturpado da verdade. Vocês estão sendo ensinados num tipo de gnose, de conhecimento, que está mais ligado com as vãs filosofias do que de fato e de verdade com conhecimento transformador para a vida. Talvez a pergunta que emana desse texto, meus irmãos, é: qual é o verdadeiro conhecimento? Qual é o conhecimento que de fato e de verdade muda a nossa história? Como saber se nós estamos verdadeiramente conhecendo a Deus? Como saber se nós estamos verdadeiramente permanecendo em Jesus? É possível conhecer a Deus apenas do ponto de vista intelectual. É possível conhecer a Deus apenas do ponto de vista do acúmulo de conhecimento, de sabedoria e de uma série de aprendizados que às vezes podem não gerar nenhum tipo de transformação na nossa vida. O verdadeiro conhecimento como algo transformador, o verdadeiro conhecimento como algo permanente, não uma experiência de conhecimento temporário, passageiro, mas como uma experiência de um conhecimento permanente que nos leva a perseverar até o fim. É justamente sobre isso que está sendo tratado aqui, meus irmãos. Olhando para esse parágrafo, nós poderíamos talvez dizer que o apóstolo começa pela conclusão. Normalmente, todo pregador faz às vezes um confronto, apresenta uma tese, sobre a qual ele quer trazer uma afirmação do seu tema, e então faz uma conclusão no sentido mais assim, apelativo, de dar segurança, dizendo assim: diante de tudo isso que eu falei com você, a boa notícia é esta. É como às vezes você prega para uma pessoa e você mostra para ela assim: você tem vivido em pecado, você tem andado longe do caminho do Senhor, mas a boa notícia é que existe um Deus que morreu por você, existe um Deus que pode, que muda a sua história. É mais ou menos isso que acontece aqui, só que ele começa talvez pela conclusão, e por isso o versículo 1 do capítulo 2, ele escreve: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui existe, meus irmãos, toda uma linguagem pastoral, afetuosa, carinhosa. Filhinhos meus, a palavra do grego aqui para filhinhos é teknon, e que significa criancinha, pequena, aquele que precisa de cuidado, de amor, de carinho. E é assim que esse pastor vê a sua igreja, como crianças, não no sentido de falta de conhecimento, mas criança no sentido de alguém que precisa ser
protegido, ensinado, cuidado. A expressão filhinhos meus aqui denota então uma questão carinhosa, afetuosa, como um pastor que prega para a sua igreja com todo amor e carinho, como um pai que corrige a todo filho a quanto ama com todo amor e carinho, como um pai que dá uma varada de amor para poder corrigir o filho e colocá-lo de volta no caminho certo, como um pai e uma mãe que dá uma palmada carinhosa e que deixa talvez a marca dos 5 dedos ali, mas olha como expressão de amor e de carinho. O pai que não corrige o seu filho vem a ser envergonhado, mas aquele que corrige, com toda certeza atinge o objetivo. Então aqui é uma expressão nesse sentido, filhinhos meus. Essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Meus irmãos, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Tudo que eu preciso para viver em santidade está nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Tudo que nós precisamos para viver em conformidade com a vida de um verdadeiro cristão está registrado, revelado de Gênesis a Apocalipse. É como se alguém dissesse: você quer viver uma vida correta? Você quer viver uma vida santa, uma vida justa? Você quer viver uma vida cristã verdadeira, que dignifique, que honre, que glorifique o nome do Senhor? Obedeça a palavra, faça aquilo que a palavra de Deus diz. Mas muitas vezes, meus irmãos, mesmo tendo pleno conhecimento disso, mesmo tendo ao nosso acesso toda a verdade das Sagradas Escrituras, muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós erramos o alvo. O pecado é isso, é errar o alvo. O nosso alvo é santidade, o nosso alvo é plena comunhão com Deus, mas muitas vezes nós transgredimos, erramos o alvo, pecamos. Então aqui a palavra vem nesse sentido, dizendo assim: estas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. Mas existe aqui, meus irmãos, um todavia. Existe aqui algo de possibilidade, dizendo assim: se todavia alguém pecar, se todavia você transgredir, se todavia você errar o alvo, todavia aqui não pode ser entendido e nem de maneira nenhuma significa toda a vida. O pecado não é toda a vida. O pecado pode ser na vida do cristão um erro de percurso, mas não um percurso comum, corriqueiro, costumeiro, que nós fazemos com regularidade. Por isso aqui a tratativa da santidade é em contraposição, meus irmãos, e confrontando aquilo que estava sendo ensinado pelo gnosticismo. Viva a sua vida na carne, porque Deus não está preocupado com a carne, Deus está preocupado com o espírito. Depois que você morrer e for libertado desta carne, o seu espírito vai então evoluir, e você então estará plenamente liberto desse corpo que leva você para o pecado. Não se preocupe com o corpo, mas a perspectiva das Sagradas Escrituras nos chama para a santidade como um todo. A perspectiva das Sagradas Escrituras é o Deus que santifica o homem na sua completude, na sua totalidade. Somos chamados para ser santo, porque o Senhor é santo. Nosso corpo precisa expressar a santidade que está dentro do nosso coração. Como Jesus Cristo disse, o que contamina o homem não é o que sai, não é o que entra na boca, mas é o que sai. Então, o que demonstra a santidade também é o que sai de dentro do nosso coração. Então, todavia, que significa na possibilidade de. Se isto acontecer, tem uma boa notícia para você. E a boa notícia é: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. A palavra advogado aqui é paracletos, e é alguém que se coloca ao lado para ser o consolador. É alguém que se coloca ao lado para ser o intercessor. É a mesma expressão que está lá no capítulo 16 do Evangelho de João. E Jesus Cristo diz assim: quando eu for, o Consolador virá, e ele vos convencerá do pecado,
do juízo e da justiça. A expressão aqui é paracletos, né? Então é um advogado que se coloca ao lado para confortar, para consolar, para dar segurança. Como seria bom, meus irmãos, se ao contratarmos um advogado, talvez para nos defendermos em alguma situação, o advogado pudesse chegar para nós e dizer assim: fique tranquilo, deite a sua cabeça no travesseiro, esta causa já está ganha. Não há a menor possibilidade de eu perder esta causa. Você, no final, será absolvido. Não inocentado, mas absolvido. Como seria bom se tivéssemos advogados assim, mas nenhum advogado, por mais habilidade que tenha, por mais capacidade que possa ter, por mais conhecimento que possa acumular e somar, pode dar plenas garantias para o seu cliente. Mas Jesus é este advogado que pode nos dar plenas garantias, plena segurança, plena certeza, porque Jesus é esse advogado que na cruz do Calvário disse: está consumado, perdoados foram os nossos pecados. Então João começa aqui, talvez pela conclusão, dizendo para os irmãos: meus irmãos, não pequem, mas se vocês pecarem, tem uma boa notícia. E esta boa notícia aqui, meus irmãos, não é para poder passar a mão na cabeça. Esta boa notícia aqui não é para poder dizer para os irmãos no intuito de assim pensar: bom, então eu vou viver tranquilo, se eu pecar é só buscar Jesus, é só pedir o advogado. Não, é alguém que vive com temor e tremor, e que faz de tudo para viver em santidade. Mas todavia, se em algum momento deixar de olhar para o Evangelho, se em algum momento deixar de olhar para Cristo Jesus, o autor e consumador da fé, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui ele faz de novo uma expressão, meus irmãos, que vai no sentido de reafirmar quem é esse Jesus que ele está dando garantias para os irmãos: vocês estão salvos. Ele então fala sobre aqui o Deus homem. A expressão Jesus Cristo aponta justamente para esta afirmação. Jesus é o homem, o Jesus histórico, aquele que em carne veio aqui. O Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Ele é o ungido de Deus para ser o nosso Salvador. Ele é o ungido de Deus para consumar a nossa salvação. Então a expressão aqui, Jesus Cristo, e ele coloca aqui o artigo definido, o justo e o justificador. O justo no sentido de que todos nós pecamos, todos nós erramos. É assim que o apóstolo Paulo trabalha em Romanos capítulo 3, no verso 23. Não há nenhum justo sequer, todos pecaram, extraviaram, a uma se fizeram inúteis, mas Jesus é o justo, o justificador, e pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário, nos justifica. Ele é a propiciação, no versículo 2, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E aqui ele faz novamente menção à obra sacrificial de Cristo Jesus, dizendo ele é a propiciação pelo nosso pecado. Ao afirmar que Jesus é a propiciação, ele faz referência, meus irmãos, a uma prática do Antigo Testamento, que está lá em Levíticos capítulo 16, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e oferecia sacrifício por ele mesmo e por todo o povo. O cordeiro era imolado e o sangue do cordeiro era derramado sobre o propiciatório. O propiciatório como que a arca da aliança, o anjo do Senhor ali, né, como que referendando ou fazendo referência aos anjos que adoram o Senhor, e o sangue era derramado sobre a arca. Então ali o propiciatório, o lugar de propiciação,
de salvação, de consumação e certeza de salvação. É nesse sentido que ele fala assim: esse Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que deu a vida pelos nossos pecados. E a obra de Jesus foi perfeita, terminante, cabal, suficiente. E ele diz aqui que foi tão suficiente, ele diz assim: é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficiente para salvar a totalidade do mundo inteiro, se essa fosse a vontade de Deus. Mas ele é eficiente para salvar o número dos eleitos, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Ele é tão poderoso, é uma obra tão perfeita, que seria suficiente para salvar o mundo inteiro, mas é tão direcionado e tão específico que é eficiente apenas na vida dos eleitos. Por isso, a obra do Espírito Santo, meus irmãos, que nos faz dar certeza e segurança desta salvação. Estas coisas eu estou escrevendo para que vocês tenham certeza. Vocês têm a salvação, como está lá no capítulo 5, no versículo 13. Então, meus irmãos, aqui nós podemos olhar para esses dois primeiros versículos e perceber aqui que a primeira coisa que nos chama a atenção, naqueles que têm conhecido e permanecido em Cristo, é aquilo que é dito logo no primeiro versículo: estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Aqui, meus irmãos, a característica do verdadeiro cristão é esse esforço constante para viver em santidade, para lutar contra si mesmo, para resistir à tentação, para vencer a sua carne, não olhando para o pecado como algo que possa ser prazeroso. Salomão, escrevendo sobre isso, ele diz assim: há caminhos que ao homem parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. O melhor caminho é o caminho da santidade. Então, se temos conhecido e se permanecemos em Cristo, também vivemos em santidade, andamos em santidade, e é nesse sentido que ele confronta aqui esta corrente e esta falácia, esse engano, dizendo assim: viva na carne. Não viva na carne, viva no Espírito, porque somos nascidos de Deus. E o apóstolo Paulo trabalha essa perspectiva dos frutos do Espírito lá em Gálatas capítulo 5, e a partir do verso 22, as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, assim, lutem contra a carne. No versículo 3, meus irmãos, ele chama atenção para uma questão outra também aqui, e mais diretamente nestas duas perguntas que nós estamos propondo, e diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Assim, alguém pergunta: será que eu tenho conhecido a Deus? Será que eu conheço a Deus de verdade? Conhecer pelo nome, às vezes é fácil, meus irmãos. Falar de Deus, todo mundo fala. Até o diabo teme o nome de Deus. Mas agora, conhecer de modo prático, e é isso que ele vai tratar aqui. Então, o verso 3, ele fala assim: sabemos que o temos conhecido nisso, se guardarmos os seus mandamentos. Então, aqui não é só um conhecimento teórico, mas é um conhecimento prático. Uma coisa é conhecer a letra, outra coisa é viver de acordo com a letra. Uma coisa é dominar o conhecimento bíblico, uma coisa é ser teólogo, outra coisa é ser, de fato, de verdade, alguém que vive, às vezes, aquilo que ensina. Uma coisa é ser um cristão teórico, outra coisa é ser um cristão na prática. E aqui, meus irmãos, não significa uma perfeição. Aqui não significa viver de modo impecável, inerrante. Não significa que nós vamos ser as melhores pessoas do mundo. Por exemplo, no versículo 10, aí que ele termina o capítulo 1, ele vai falar assim: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, não significa uma perfeição absoluta, mas significa um conhecimento que é capaz de transformar-nos dia após dia.
Por isso ele diz aqui no versículo 4, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. O aperfeiçoamento do amor de Deus em nós, meus irmãos, como marca característica deste conhecimento transformador de Deus na nossa vida. O amor de Deus fez com que ele enviasse o seu único filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Como o apóstolo Paulo trata em Romanos capítulo 5, no versículo 8, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus fez com que Cristo não julgasse como usurpação o ser igual a Deus, esvaziasse de si mesmo e viesse neste mundo sendo humilhado, morrendo e sofrendo a morte de cruz, a morte mais humilhante, a morte mais ultrajante, vergonhosa de todas. O amor de Deus fez com que ele então fizesse cair sobre Cristo todos os nossos pecados. O amor de Deus fez com que o Messias, que o Cristo, estivesse nesse mundo pregando o evangelho do reino, operando sinais, prodígios, maravilhas, milagres, transformações. O amor de Deus fez com que Cristo, depois de ressurreto, dissesse para os seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A consumação desse amor e o aperfeiçoamento desse amor, meus irmãos, está no fato de guardarmos todas as coisas que nos têm sido ensinada. Por isso ele diz, aquele que diz, eu o conheço, no verso 4, e não guarda os meus mandamentos, esse é mentiroso. E aqui a mentira, aqui este engano que vai perpassar também por toda a carta, uma vida de falsidade, alguém que diz, eu amo a Deus, mas anda nas trevas, alguém que diz, eu conheço o Senhor, ou alguém que diz aqui, eu conheço esse Deus, mas não guarda os seus mandamentos. A palavra de Deus, meus irmãos, é para ser guardada e praticada, não guardada no sentido de alguém que pega e guarda, como aquele rapaz da parábola, eu peguei e guardei e enterrei. Não, é como alguém que pega isso e desenvolve. A expressão do apóstolo Paulo é, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, como marca característica deste verdadeiro conhecimento, está no fato de que nós guardamos a palavra de Deus. Todos os dias tomamos a decisão de sermos um pouco melhores, meus irmãos. Todos os dias precisamos tomar a decisão de evoluir um pouco mais, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. A expressão do apóstolo é, aquele que começou boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até que Cristo venha, nós continuaremos desenvolvendo, crescendo e a cada dia, sendo transformados e melhorados. Mas é preciso que eu e você guardemos a palavra de Deus no nosso coração. Então aqui, a segunda coisa que nos faz perceber, então, aí se temos conhecido a Deus, é essa disposição para guardar os mandamentos do Senhor. E não somente guardar os mandamentos do Senhor, mas ter também o aperfeiçoamento do amor de Deus em nós. E esse aperfeiçoamento não é outra coisa senão o desenvolvimento da nossa salvação. E aí, meus irmãos, o finalzinho aí do versículo de número 5, ele então traz uma outra perspectiva, e aí está a pergunta, fica implícita aí, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Guardar a palavra de Deus, ter em nós o amor de Deus sendo aperfeiçoado.
E na demonstração prática de tudo isso, andar como ele andou. Será que nós temos conhecido? Conhecer é isso. Conhecer é guardar os mandamentos. Conhecer é se aperfeiçoar no amor de Deus. E será que nós temos permanecido neste conhecimento? Permanecer no conhecimento é andar como ele andou, é fazer o que ele fez, é ser como ele foi. Jesus foi para nós, meus irmãos, o grande modelo a ser seguido, o grande exemplo a ser seguido. É por isso que o apóstolo Paulo expressa sobre Jesus assim: ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Por isso começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele não julgou como usurpação o ser igual a Deus, ele esvaziou-se de si mesmo, ele assumiu a forma de servo, sendo reconhecido em figura humana, ele sofreu até a morte de cruz, e foi exaltado sobremaneira, e lhe foi dado o nome que está acima de todo nome. O que Jesus Cristo disse para mim e para você é: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A vida cristã, meus irmãos, é feita de sacrifício. A vida cristã é feita de abrir mão. Se nós não estamos dispostos a fazermos sacrifícios para vivermos como Cristo viveu, se nós não estamos dispostos a esmurrar a nossa carne, a lutarmos contra nós mesmos, a vivermos de fato e de verdade em santidade, alguma coisa está errada conosco. Se nós temos vivido como qualquer outra pessoa vive, e não temos andado na contramão, como homens e mulheres de Deus, se nós temos seguido o caminho das trevas e não andado na luz, se nós temos nos acomodado naquilo que Deus não se acomoda, se nós temos participado daquilo que Deus não participa, se nós temos aceitado aquilo que Deus não aceita, se nós temos sido convenientes ou coniventes com aquilo que Deus não é, alguma coisa está muito errada conosco, meus irmãos. E é preciso então que nós façamos todos os dias uma reflexão da nossa vida. Temos conhecido a Deus? Temos permanecido em Deus? Uma das coisas que nos faz perceber isso é a nossa luta contra o pecado todos os dias. Que o pecado não seja normal na sua vida, que a carnalidade não seja algo natural na sua caminhada, que essas coisas não sejam tidas para você como algo que faz parte da sua vida. Não. Nós não estamos mais sob o domínio do pecado, porque não estamos mais sob a lei, e sim sobre a graça do Senhor. Nós não somos chamados para vivermos nas trevas, mas para andarmos na luz. Então, todos os dias, lute contra você mesmo. Viva para a glória de Deus. Viva como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um servo e uma serva do Senhor. Temos conhecido a Deus? Será que de fato nós temos guardado os seus mandamentos? Em nós tem sido aperfeiçoado o amor de Deus? Você tem conseguido amar como Deus amou? Você tem conseguido viver como Jesus vivia? Não é que você tem que ser Jesus, mas a palavra cristão significa pequeno Cristo. Somos cristão, Cristo em miniatura, um exemplar pequeno da grandeza do nosso Deus. Mas é preciso que brilhe a nossa luz, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Seja um cristão autêntico e que o amor de Deus seja aperfeiçoado em você. Será que você tem permanecido? Será que nós temos conseguido? Às vezes a gente ouve a palavra, a gente é confrontado com o Evangelho, a gente fica impactado com a pregação, e às vezes vamos para casa, meus irmãos, e tudo isso se perde. Chega em casa, liga, vai ver o finalzinho do Fantástico, vai assistir os gols, vai o que aconteceu, aí vai olhar o WhatsApp, as redes sociais, saber o que aconteceu enquanto você estava na igreja, e a gente não fica ali pensando. Sabe o que nós precisamos fazer como cristãos? Ruminar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus o tempo todo, e essa palavra precisa ficar ecoando. A expectativa do nosso coração é que essa palavra ecoe na sua mente na segunda-feira, que essa palavra ecoe na sua mente na terça, na quarta, na quinta, na sexta, e que isso nos ajude, meus irmãos,
a vivermos em conformidade com os planos e propósitos do Senhor para nós. Não somos perfeitos, mas somos chamados ao aperfeiçoamento. O amor de Deus ainda não está totalmente aperfeiçoado em nós, mas somos chamados a desenvolver nossa salvação com temor e tremor. E nós devemos, todos os dias, nos esforçar para que nós possamos permanecer em Cristo, permanecendo no Senhor, obedecendo os seus mandamentos, permanecendo no Senhor, andando como Ele andou. Que Jesus ajude a mim e a você, e que nós possamos viver para a glória do nosso Deus. Feche os seus olhos comigo. Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua graça nos alcança, a Tua misericórdia é o que nos fortalece, e nós, o Teu povo, Deus, somos todos os dias instruídos pela Tua santa e bendita palavra, e queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos ajude a viver em santidade. Estas coisas são ditas e escritas para que nós não pequemos, mas se todavia pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Nisto nós sabemos que temos conhecido o Senhor, se guardarmos os seus mandamentos. Se dissermos, Pai, que estamos guardando os mandamentos do Senhor e vivemos nas trevas, somos mentirosos e a palavra do Senhor não está conosco. Mas aquele que de fato conhece o Senhor, guarda aquilo que o Senhor mandou. Nos ajude a viver de acordo com essa palavra. Senhor, nisso nós sabemos que temos permanecido no Senhor, se andarmos assim como o Senhor andou. Que nós vivamos de acordo com o Teu exemplo e para a Tua glória. Ajude a mim e aos meus irmãos. E até que o Senhor venha, esta obra esteja completa, nós iremos perseverar para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.